O Ministério Público Federal não tem poder de requisição. Agora, o Ministério Público de Santa Catarina tem poder de requisição. E por que digo isso? Aqui, já adiantando que acompanho o eminente ministro Cristiano Zanin, e já disse isso, e inclusive perguntei para o procurador que fez a sustentação. Nós sabemos que a Constituição de 88 ampliou não só a nossa jurisdição constitucional, mas principalmente o acesso ao Supremo Tribunal Federal. E estabeleceu um amplo leque de colegitimados. É o maior leque de colegitimados do direito comparado. Entre eles, os governadores de Estado. Esse Supremo Tribunal Federal vem entendendo, desde 1988, que os governadores de Estado, assim como, por exemplo, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado, assim como confederações sindicais, não têm o que se denomina a pertinência temática universal. Eles devem comprovar a pertinência temática, a relação entre o assunto impugnado e as funções inerentes ao cargo. Não me parece que aqui, em primeiro lugar, tenha ocorrido a comprovação da pertinência temática, até porque a ação direta de inconstitucionalidade aqui foi utilizada como sucedâneo de um mandado de segurança, de uma ação originária, para tentar, segundo consta na inicial, tentar reduzir determinações que o Ministério Público Federal, e vejam como é restrito o caso concreto, para tentar reduzir o que o Ministério Público Federal, com atuação na região metropolitana de Florianópolis, não é nem em toda Santa Catarina, estaria solicitando, requisitando a fundação do meio ambiente. Ou seja, um caso concreto, o governador substituiu eventual impugnação judicial para aquelas determinações e transformou isso num controle abstrato. Mas se esqueceu, o governador de Santa Catarina, esqueceu de impugnar o artigo 90, inciso 7º, a linha D, e artigo 91, inciso 1º, as linhas B e C, da Lei Complementar Estadual 738, de 23 de janeiro de 2019, que é a consolidação da Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina. Ora, nós ficaríamos aqui numa situação esdrúxula, ministro Toffoli. Os dois Ministérios Públicos numa força-tarefa. O Ministério Público Federal requisita o Instituto do Meio Ambiente, não pode. O Ministério Público Estadual pode. Deveria ter impugnado não só essa, como as outras 25 leis complementares, porque as 26 leis complementares estaduais dos Ministérios Públicos Estaduais têm o poder de requisição. Mais do que isso, como já dito aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem, artigo 201, a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, a Lei 8625, artigo 26, e antes da Constituição, a Lei da Ação Civil Pública 7347. Então, mesmo expugnada, retirada do ordenamento essa lei, sobrariam outras 30 leis com o poder de requisição. Então, aqui nós, ao meu ver, nós não temos nem pertinência temática, porque haveria a necessidade do interesse do governador se demonstrar inteiramente, inclusive no estado de Santa Catarina, e a forte jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, se não há impugnação do complexo normativo integral, não cabe a ação. Ministro Toffoli, por favor. Ministro Alexandre de Moraes, antes cumprimentando o eminente presidente, e na pessoa de Vossa Excelência, subscrevendo os cumprimentos já feitos, para não tomar tempo da Corte, vou direto ao ponto. Aqui, para quem conhece a realidade local daquele Estado, na verdade, essa ADIM, ela poderia ter, professor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, nome e sobrenome. Não se quis impugnar, e Vossa Excelência tocou no ponto. Décadas e décadas que determinada membro do Ministério Público Federal entra com várias ações na ilha, capital do Estado de Santa Catarina, município de Florianópolis. Inclusive, foi uma emenda constitucional que retirou da União
É verdade. às capitais federais para trazer às municipalidades a sua gestão. Obviamente que aqui, na minha leitura, e não estou adiantando voto, mas o que eu leio do inciso 2, do artigo 8º, do inciso 3 do artigo 8º, não há nenhuma afronta a nenhum dispositivo constitucional. Os abusos devem ser tratados extraordinariamente nas suas respectivas corregedorias e no Conselho Nacional do Ministério Público. E não como fez, eu nem sei qual dos governadores que apresentou, mas a realidade de Santa Catarina é de todos conhecido. Quem conhece o mundo jurídico de uma maneira mais ampla nacional sabe o que ocorre lá. Por isso que, se caminhasse para uma interpretação conforme, eu não conheceria da ação, como acabou de dizer o ministro Cristiano Zanin, e na toada que percebo que Vossa Excelência vai, porque é uma série, e é uma função institucional prevista no artigo 129 da Constituição. Se há abusos, tem as medidas adequadas a serem tomadas. E a própria instituição tem que tolher esses abusos. Pois bem, o que eu entendo aqui, ministro Alexandre de Moraes, corroborando o que Vossa Excelência vem de dizer, é que essa ação ela tem nome e sobrenome. De ação direta de controle concentrado, ela não tem nada. Deixa eu só, ministro Alexandre, fazer uma breve intervenção. Tal como o ministro Dino, eu não gosto da solução do não conhecimento, porque esse bicho a gente expulsa pela porta, ele volta pela janela. Essa é uma questão que está posta. E nós sabemos também que os remédios de reclamações, aconselhos e coisa do tipo, eles acabam não funcionando. Eu acho que seria muito mais construtivo pensar-se em soluções para isso, porque, de fato, nós tínhamos uma jurisprudência no passado, inclusive sobre a pertinência em relação à questão dos governadores. Acho que, ao longo do tempo, fomos deixando de lado isso, a questão da pertinência temática. Eu sempre duvidei da própria consistência desta invocação, sempre reparei em doutrina que não fazia sentido sequer em relação às confederações sindicais e entidades de classe. Nós tivemos uma experiência aqui, salvo engano, com uma associação de delegados de polícia, a DEPOL, e coisa assim. E ela deixou, então, em algum momento, se dificultava o ajuizamento dessas ações. Esse grupo depois migrou para um partido político e passou, então, a não ter bloqueio algum. Nós tínhamos o debate sobre o ato de efeito concreto e dizíamos também que as normas orçamentárias não tinham caráter normativo, o que é até uma heresia, mas para não conhecer das ações. Hoje nós percebemos que não tem nada mais relevante do que acompanhar e fazer o controle de lei orçamentária, ainda que valha para o exercício financeiro, porque, claro, nós não estamos limitados ao exercício financeiro. Então, é preciso ter esta visão holística, a visão do conjunto. É claro também que temos aí várias leis sobre a temática, mas o que nós estamos discutindo não é só uma dada lei específica, é o tema. Por isso que nós falamos de efeitos vinculantes do fundamento determinante. O argumento que o ministro Toffoli traz, a rigor, mostra que há um contencioso, talvez ambiental. Eu me lembro, eu acompanhei essa emenda constitucional, que também tinha nome e sobrenome. Na verdade, era para atender a realidade de Florianópolis, fundamentalmente. Tanto é que a bancada de Santa Catarina é que lidera essa questão. Eu me lembro que talvez um dos proponentes ou ativo defensor dessa ideia era o senador de todos conhecido, Jorge Bornhausen. Então, a mim me parece que, a rigor, a gente acaba tendo um encontro marcado com essa temática. Em função da proliferação de pedidos, ainda anteontem, recebi membros do Ministério Público, procuradores gerais de Justiça, até esclarecendo, ministro Zanin, ministro Cássio, ministro Alexandre, ministro Toffoli, que, em alguns casos, no próprio interior, não se trata de pedido de perícia, se trata de um laudo ou de uma verificação, de uma informação. Não se trata de
que nós até colocamos no debate passado, a partir daquele modelo de cooperação, ministra Carmen, né, que a Justiça Eleitoral talvez seja um dos melhores exemplos no passado, dessa interligação. Eu me lembrava também, até na conversa com os membros do Ministério Público, do 241, da reforma administrativa, em que se permitiu que os órgãos fizessem um tipo de intercooperação. Não é? Então, a mim me parece que é um pouco mais esse o debate para evitar disfuncionalidades naquilo que eventualmente é alegado. Só isso. A mim me parece que não conhecer da ação acaba por, a rigor, fazer com que o problema subsista e talvez estenda conflitos e judicializações.